Bom dia, turma. Continuando o nosso assunto, onde nós estamos tratando os tipos de clima e os tipos de bioma do continente americano, nós acabamos de falar sobre as pradarias. Elas são encontradas na porção do Rio Grande do Sul e são chamadas de Pampas de Campinas. Iremos agora abordar o clima mediterrâneo. É importante, sempre quando nós vermos essas palavras grifadas, são importantes informações que iremos utilizar tanto na atividade quanto na prova. E ela é encontrada lá no Chile e na costa oeste dos Estados Unidos, com invernos chuvosos e verões secos. Isso aqui é uma informação importante. E nessa área, ela desenvolve-se a vegetação mediterrânea, que é composta de árvores de pequeno porte e esparsas. Bom, essa árvore de pequeno porte ela é completamente diferente daquela árvore de grande porte que temos na floresta amazônica, que são aquelas florestas enormes e com folhagem bastante densas. Vocês podem visualizar que são uma vegetação bem pequena em termos de tamanho. E esparsas, ou seja, elas são bem separadas e elas se situam em várias localidades, além de arbustos e gramíneas. Essa não é uma vegetação tão diferente de como nós conseguimos ver nas localidades mais próximas. É bastante característico no Chile, mas também bastante semelhante a algumas que nós conseguimos identificar onde moramos. Isso aqui é a vegetação mediterrânea. Por fim, no continente americano, nós também temos os climas áridos. Que são climas áridos? São climas que têm uma característica mais seca. Estes são os climas com baixos índices pluviométricos. O que são índices pluviométricos? Índices com baixas quantidades de chuvas. Pluviométricos são chuvas, ok? Então, se tiver escrito um alto índice pluviométrico, significa que é um alto índice de chuva. Eles ocorrem em diferentes áreas do nosso continente americano, aqui, nas áreas subtropicais, região andina, na Patagônia e no oeste americano. E esses tipos de clima, eles são divididos em dois. Temos o desértico, que nós já temos um conhecimento prévio sobre ele, e o semiárido. Vamos lá. O semiárido ele ocorre no Nordeste brasileiro, na Argentina e na América do Norte. Qual é a diferença dele? Bom, o semiárido ele é uma transição entre o clima mais úmido e o clima mais desértico, ou seja, ele está bem no meio. Esse clima mais úmido, trazendo aqui para o nosso estado, ele seria no litoral. E o clima mais desértico, ele seria lá no sertão, ok? Então, entre o clima úmido e o clima desértico, ele está o clima semiárido. O climograma ao lado apresenta características do clima semiárido em Petrolina, no estado de Pernambuco. Quando nós falamos nesse tipo de clima semiárido e climas áridos, é sempre importante nós mencionarmos que a presença de altas altitudes, que nem é explicado mais acima, e baixos índices pluviométricos, sempre está relacionado ao relevo, certo? Que nem acontece no Nordeste brasileiro, que nós temos o Planalto da Borborema, esses relevos de uma altitude muito alta, ou seja, montanhas enormes, influenciam bastante no tipo de clima que nós teremos. Graças ao tamanho deles, a massa de ar não consegue passar por esse relevo, então a chuva não consegue adentrar dentro do nosso continente. No caso do Nordeste, as massas de ar úmidas elas não conseguem passar do Planalto da Borborema, então a chuva não consegue entrar no sertão nordestino. Então, sempre essa elevada altitude vai trazer um baixo índice pluviométrico, ok? Aqui temos o climograma desse tipo de clima, e nesse tipo climático, me sigam aqui,
podemos encontrar as estepes, vegetação rasteira e ressecada. E no Brasil desenvolve-se a caatinga, que é um importantíssimo bioma brasileiro que é situado no Nordeste. E ele é composto de espécies adaptadas à seca, como os cactos e os arbustos espinhosos. É importante sempre nós mencionarmos aqui a caatinga, que todos os biomas ele tem a sua vegetação adaptada ao local onde ele está inserido, ok? Que nem, por exemplo, na floresta de coníferas, a floresta tem aquele tipo por causa do gelo que cai sobre aquele cone e vai até o solo. Aquilo é um mecanismo de defesa. Já na caatinga também, essa vegetação ela tem esse formato por um puro processo de mecanismo de defesa, onde ele consegue absorver a menor quantidade de água e, com o passar do tempo, ele distribuindo conforme a seca vai se alastrando. Já o clima desértico é um clima que nós temos um maior conhecimento. Ele caracteriza por apresentar menos de 250 milímetros de água por ano e ocorre no oeste americano e no sul da América do Sul. O clima desértico, nós já temos essa noção, é um clima completamente seco, com a vegetação praticamente nula, escassa, rasteira, de pequeno porte e uma configuração muito distante daquilo que nós imaginamos das regiões que são habitáveis para o desenvolvimento humano. Continuando a leitura do nosso livro, a região ela apresenta uma vegetação escassa, que foi o que eu acabei de dizer, constituída de espécies xerófilas, adaptadas a baixas umidades. Que nem demonstrado nessa aula, toda a vegetação, independente do local que ela estiver, mesmo que seja no deserto ou na tundra, que é congelado, essa vegetação ela está adaptada a esse tipo de ambiente, esse tipo de clima. E aqui, nesse É Verdade, ele fala bem assim: o deserto do Atacama é o mais seco do mundo. As condições naturais da região praticamente impedem a formação de nuvens de tempestade. Verdade ou mito? Bom, é uma verdade. Por quê? Como nós estudamos nas aulas passadas, nessa região onde tem o deserto do Atacama, lá no Chile, também possui a Cordilheira dos Andes. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem linda, aquele relevo, aquelas cadeias montanhosas? Então, que nem abordado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Esses baixos índices pluviométricos, ou seja, essa baixa quantidade de chuva, ela sempre está associada a elevadas altitudes. Então, o que acontece aqui no deserto do Atacama? O mesmo que ocorre no Nordeste brasileiro. A Cordilheira dos Andes é um relevo, é uma cadeia montanhosa muito alta. Então, ela impede que essa formação de nuvens úmidas elas cheguem até essa região, ok? A única concentração de nuvens, de massa de ar que vocês estão vendo aqui que chegam, é a massa de ar quente. A massa de ar úmida, ela não consegue ultrapassar a Cordilheira dos Andes e, por consequência, ela não abastece essa região com água, tornando ela completamente deserta. Então, sim, as condições naturais, ou seja, o relevo, tem uma importante participação no que diz respeito a essa área ser completamente seca. Entendido? Na atividade de vocês, passando aqui, vocês já responderam até a página 393 e 394, correto? Eu vou querer que vocês respondam a página 395. Aqui nesse climograma, vocês sempre observam a quantidade de chuva e temperatura média. Lembrando que cada clima tem a sua configuração
Para isso, vocês precisam voltar no livro e ver qual que se assemelham. E eu quero a atenção de vocês nessa página aqui. Bom, vamos lá. A questão 4, ela está pedindo que você relacione as paisagens vegetais aos mapas relacionados. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas tem números de 1 a 6. Vocês vão relacionar a paisagem número 1 e vocês irão dizer em qual parte do mundo ela está localizada. Essa vegetação aqui, por exemplo, é a floresta de coníferas, lá na taiga, que está numa região temperada. Então, nas regiões temperadas, vocês irão buscar em que parte do mundo elas estão situadas, irão marcar a alternativa correta. Já na questão 5, ela fala sobre essa parte do relevo, que na primeira aula e no começo do capítulo é mostrado que essa parte do continente da América do Sul na sua parte física tem uma cadeia montanhosa muito grande. Ela diz assim: o mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda as questões. Quais fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul? Resumindo, ele quer saber qual fator climático nessa região que está grifada aqui que possibilita a queda de neve nessa parte do continente. Então, vocês irão voltar na aula, irão voltar principalmente no que diz respeito à parte de altitude, e vocês verão que regiões com maior altitude têm a concentração de massa de ar fria maior do que regiões de baixa latitude. Por exemplo, no Monte Everest é uma cadeia montanhosa que possui neve, e não ao contrário. Bom, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade de ir no privado no WhatsApp e estarei disponível para solucionar os seus questionamentos. Até a próxima.